Olá pessoal, eu sou o Laerte do canal Crescendo na Fé. Nesse vídeo de hoje, nós vamos estar mostrando como cortar o babado para colocar nas laterais do tapete frufru. É muito simples estar cortando, porém tem alguns detalhes que eu quero estar mostrando nesse vídeo. Como eu disse no vídeo anterior, para mostrarmos um produto de qualidade para o cliente, precisamos tomar alguns cuidados na hora de estar preparando o material para poder confeccionar o tapete. Então vamos lá pessoal, estarei mostrando como cortar a tirinha do babado para podermos estar fazendo as laterais do tapete. Ou seja, essas tirinhas, esse babado, é a parte de fora do tapete, onde vai dar o acabamento no tapete. Então vamos lá, pessoal. Bem, pessoal, para cortarmos essas tirinhas, não tem segredo. Cada pessoa que faz tapete, ela tem uma maneira diferente da outra de trabalhar. Eu vou estar mostrando o meu jeito de fazer essas tirinhas. Mas você pode estar fazendo da medida que você quiser e da maneira como você achar melhor. Bem, aqui pessoal, eu costumo deixar o babado com uma largura de 2 centímetros para dentro do tapete e para fora eu deixo 3,5 mais ou menos. Ou seja, uma tirinha. Vou mostrar uma tirinha. Eu tenho aqui uma tirinha amarela. Essa tirinha ela tem 4 centímetros. É a largura da tirinha que eu uso para poder estar costurando dentro do tapete, para fazer os frufru. Bem, o babado, ele costuma ser um pouquinho mais largo. Se essa tem 4, o babado tem que ter 5,5 ou 6. Ou dependendo da largura que você achar mais conveniente. Eu costumo deixar com 5,5 para não ficar um babado muito largo. Então é o seguinte, vamos cortar esse tecido azul para exemplificarmos o que eu estou falando. Bem, essa régua minha, como eu já disse no vídeo anterior, ela tem aproximadamente 4 centímetros de largura por 1 metro de comprimento. Nós vamos colocar sobre o tecido. Aqui eu estou usando um tecido de poliéster, um tecido suplex de poliéster, é o nome desse tecido. É um tecido com a textura um pouquinho mais grossa do que os que são mais finos. Mas isso não importa, você pode estar fazendo com qualquer tecido. Esse babado você pode estar fazendo com qualquer tecido que não desfia, como eu disse no vídeo anterior. Então vamos lá. Nós vamos colocar aqui, vamos deixar essa régua de lado e vamos pegar essa régua. Por que vamos pegar essa régua? Primeiro nós vamos fazer um risco com essa régua de madeira. Vamos fazer um risco desse lado. Vamos estar usando uma caneta esferográfica de cor azul. Você pode estar usando a caneta, qual for a caneta que você achar mais necessário. O que importa é que a tinta dela fique bem visível para você poder estar cortando depois. Então é isso aí, pessoal. Fizemos o primeiro risco para nós ter uma base para servir como guia para a gente estar pegando a medida a qual eu disse para vocês, que é de 5,5. Então vamos lá. O que nós devemos fazer aqui? Eu quero no meu caso aqui, eu costumo fazer as tirinhas com 5,5. 5,5 de largura, de centímetro, né? Então é o seguinte.
Primeiro nós vamos na marcação aqui. O que eu fiz? Coloquei a régua. Deixa eu pegar um espaço melhor aqui. Eu coloquei a régua em 5,5. Ou seja, 5,5 aqui. 5,5. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar esse 5,5 no risco que eu fiz. E vamos fazer uma marcação de 2,5. Vamos fazer a marcação de 2,5. Não, de 2, quero dizer 2 centímetros. Por que 2 centímetros? Como a nossa tirinha normal que a gente vai costurar o tapete por dentro é 4 centímetros. Então, a hora que você passar a costura no meio da tirinha de 4 centímetros, vai sobrar um beiral de 2 de um lado e um beiral de 2 do outro lado. Então, o que você faz? Para fazer a tira do babado, você vai deixar 2 centímetros, né? Para você, a hora que costurar ele igualar com os demais que está do lado dele. E depois marca mais 1, 2, 3. Não, 1, 2, 3,5. Ou seja, 3,5 mais 2 dá 5,5. Então já fiz a primeira marcação. Exemplificando. Aqui. 5,5. 5,5. Jogo 2, né? Depois jogo o ponto 0, que vai completar o 5,5. Que daqui aqui dá 5,5. Então eu pego 2, depois mais 3,5. 3,5 mais 2 dá 5. Para que isso? Porque essa marcação de 2, depois nós vamos passar um risco nela, fora a fora, né? Vamos cortar a tirinha com 5,5. Depois nós vamos tirar 2 centímetros, né? Riscado, fora a fora 2 centímetros. Para que esse risco? Esse risco vai servir de guia. Na hora que você estiver costurando, você vai costurar bem no meio desse risco, do começo ao final da tirinha. Para que isso? Para o seu babado não ficar torto, para a tirinha não ficar torta. Então você vai ter 2 centímetros para igualar com as tirinhas de dentro, com os 2 centímetros de dentro da tirinha. Então você vai ter 2 centímetros para dentro e para fora você vai ter o babado com 3,5. Então esse risco de 2 é só para na hora de você costurar o babado não sair torto. Porque eu tenho visto muitos exemplos de pessoas fazendo tapete e tem saído torto esse babado. E é muito importante o babado ficar certinho, porque é ele que vai servir de base, vai servir de guia para você estar costurando as tirinhas dentro do tapete, para elas não saírem tortas. Então é muito importante, quando você estiver começando o tapete, que normalmente as pessoas começam o tapete pelo babado, primeiro costura o babado ao redor do tapete, depois que vai costurar as tirinhas por dentro. Então é muito importante você fazer isso que eu estou explicando. Então vamos lá, fizemos a primeira marcação, né? Marcamos 2 centímetros, depois marcamos 3,5 para completar os 5,5. Por que eu estou marcando? Porque depois eu vou colocar a régua e fazer o risco fora a fora do começo até o fim da tirinha. Então vamos lá aqui, 2 mais 3,5 vai dar 5,5. Mais para frente, novamente, 2 mais 3,5 vai dar 5,5, certo? Deixamos a régua de lado, régua de acrílico, e vamos pegar a de madeira. Por que de madeira? Porque ela tem um comprimento maior, ela vai alcançar toda a tirinha. Agora nós vamos marcar as marcações que nós fizemos com 2 centímetros. Nós vamos esticar a régua. Vamos esticar a régua e fazer o risco fora a fora, certo, pessoal?
fazer para fora o risco com 2 centímetros. É isso aí. Agora vamos esticar a régua no risco com 3,5. Só reforçar aqui esse risco que ele ficou apagado. Vamos esticar a régua e fazer o risco de 3,5. 3,5. Vou trocar de caneta vermelha. Isso aí, pessoal. Depois de feito o risco, vou mostrar para vocês. Vamos ver se vocês conseguem ver. Aqui está os riscos. Aqui é o primeiro risco, segundo risco com 2 centímetros. E o terceiro risco, está um pouco apagado, terceiro risco com 3,5. Ou seja, 3,5 mais 2,5 dá... Não, 3,5 mais 2 dá 5,5. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos cortar. Vamos cortar, com a tesoura aqui, cortar. Lembrando, pessoal, que às vezes você não tem a tirinha com o comprimento total do tapete. Por exemplo, você tem um tapete de 70 centímetros por 40. Você tem duas laterais de 70 e duas laterais de 40. Ou seja, 70 com 70 dá 1,40. 1,40 mais a soma dos 2,40 de largura, que dá 80, vai dar 2,20 centímetros. Então, se você não tem um tecido que consiga rodear todo o tapete, você pode estar fazendo por parte, igual eu estou fazendo. Esse pedaço não vai dar para fazer todas as 4 laterais do tapete, porém você emenda, você vai emendando ele à medida que você vai fazendo frufru, você vai emendando. Então, pessoal, aqui nós cortamos os 3,5, agora vamos cortar a outra parte, né, para finalizar a tirinha de 5,5. Então o que acontece? Aqui ficou um risco com 2 centímetros. Ficou um risco com 2 centímetros. Certo, pessoal? Como vocês podem observar aqui, o risco até aqui tem 2 centímetros. Então, na hora de você costurar, você vai costurar no meio desse risco, do começo até o fim da tirinha. Certo, pessoal? Então é isso aí, somente isso que eu queria mostrar nesse vídeo. No próximo vídeo, nós estaremos costurando, vou estar costurando essa tirinha, né, para vocês verem como que costura. Nesse momento eu vou estar pegando um tapete aqui para você ver. Nesse tapete você pode observar o babado. Esse é o babado, tá vendo, pessoal? Então daqui do forro até aqui eu tenho 3,5 centímetros. Lembrando que você pode cortar do tamanho que você quiser, pode cortar com 4, com 5, com 6, o tamanho que você quiser aqui fora. Porém, eu uso dessa largura, 3,5 aqui fora, mais 2 centímetros, né? Então aqui você tem a largura total do tecido, 3,5 mais 2, que completa os 5,5. Então o que eu fiz ali? Eu deixei um risco já feito
no meio, descontando 2 centímetros, eu deixei um risco com 2 centímetros para servir de guia na hora de costurar na agulha, para não sair torto na hora de costurar, porque se você não tiver um guia, não tiver esse risco para você seguir como guia, o babado vai acabar ficando torto. E o resultado disso é que quando você for costurar as tirinhas por dentro, as tirinhas vão ficar tortas. Então é isso aí, pessoal. Esse é o cuidado que você deve tomar na hora de iniciar um tapete. Lembrando que você pode iniciar o tapete da maneira que você achar melhor, ou por fora ou por dentro. Normalmente o pessoal usa por fora. Primeiro eles costuram o babado para depois costurar as tirinhas por dentro. Tudo bem, pessoal? Então isso aí, fica aí essas explicações desse vídeo. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E não se esqueça de deixar seu like, e de se inscrever e de fazer seus comentários, para que você possa receber novos vídeos. É muito importante você se inscrever no canal, deixar seu comentário, qualquer dúvida que você tiver, mande seu comentário, estarei respondendo. Tudo bem, pessoal? Fique com Deus, até o próximo vídeo.